bem-vindo a mais um Duke Podcast, seu podcast semanal sobre todas as coisas, nem tão semanal assim. E estamos começando nossas transmissões. Se você gostar desse formato, deixe seu comentário, siga nas redes sociais aí, se inscreva também no nosso canal do YouTube. A gente faz isso aqui por hobby e por diversão, também é uma forma de expressão. Então, se você quiser apoiar, deixe aí a sua contribuição. Nós estamos juntos. Valeu! Essa semana saiu o filme novo do Tarantino, um filme incrível. Eu já assisti, tem o Leonardo DiCaprio, tem o Brad Pitt, tem aquela menina que fez Esquadrão Suicida. E eu senti que existe ainda Tarantino, mas não é tão bom quanto os outros filmes, eu acredito. Mas não é também ruim. É um filme diferente, é um filme de comédia. É um filme também que tem muita ação. É um filme que tem o clássico Velho Oeste do Tarantino, mas é um filme que, se você está acostumado com os outros filmes do Tarantino, você vai se estranhar com esse novo filme, porque até um certo ponto do filme você não consegue identificar a essência clássica do Tarantino que estamos acostumados. É um filme que reconta uma história famosa de Hollywood. Se eu contar qual história que é, eu vou acabar estragando talvez a surpresa pra você. Mas é um filme muito bem construído. Mais uma vez, o Tarantino ele coloca vários elementos no filme, e esses elementos ele vai juntando ao decorrer da história, e os principais elementos vão se juntando apenas no final. Lembra muito Pulp Fiction, a ideia do filme, embora esse seja baseado numa história real, mas com um desfecho diferente, assim como foi no Bastardos Inglórios. Eu confesso ter sentido no filme um pouco falta daquilo que teve nos Oito Odiados, por exemplo, ou no Cães de Aluguel, que é uma construção de uma cena com diálogos intensos e o filme dentro de um ambiente fechado. Eu tava esperando por isso e não foi muito bem o que eu recebi, mas o que eu recebi também foi um filme muito bom. Eu confesso ser muito fã do Tarantino, mas esse não é um filme que eu assistiria mais de uma vez. Django, por exemplo, que também é um filme dele, é um filme muito bom, é um filme excelente, mas é um filme que é um pouco maçante, que você, pelo menos pra mim, eu não consigo assistir também mais de uma vez. Já, por exemplo, Cães de Aluguel, Pulp Fiction, Kill Bill, são filmes que eles são construídos, além de ter muita ação, Bastardos Inglórios também, são filmes que são construídos com aqueles diálogos muito profundos do Tarantino, que um personagem conta uma história, você vai ter um momento de flashback de uma cena, explicando aquilo ali, e aí você volta para a mesma cena. E uma cena inesquecível para mim é dos Bastardos Inglórios, a cena do bar, em que você tem uma reunião marcada com uma espiã, e você tem ali 3 personagens se passando por alemães, e aí você tem a coincidência, que é uma coisa que o Tarantino, que ele gosta muito de usar a coincidência para criar uma tensão em que o espectador já sabe o que está acontecendo, mas os protagonistas ainda não, para criar seus diálogos e seus desfechos. Ali você vai ter a tensão criada pela situação dos aliados e os nazistas no mesmo ambiente. Você tem o momento do jogo e tal, que vira um jogo que todo mundo joga hoje em dia, de adivinhar o personagem. Até o momento em que eles descobrem entre si, pelo sotaque, pelos detalhes, coisas que seriam corriqueiras
para qualquer pessoa, nos detalhes o Tarantino vai fazendo as suas ponderações, suas reviravoltas. E em dado momento do filme, quando acho que um coronel nazista percebe uma nuance de sotaque diferente, existe uma reviravolta na cena. Assim também é no Cães de Aluguel, que você lembra de um traidor que está ali entre eles, alguém que ninguém sabe quem é, e que as coisas vão se desfechando de uma forma, se existe essa palavra desfechando, elas vão se findando de uma forma em que era inesperada para a continuidade do filme, mas é o que torna o filme incrível. Era Uma Vez em Hollywood é um filme muito bom. Era Uma Vez em Hollywood é um filme muito bom no quesito atuação, no quesito construção de personagem, mas acho que faltou alguma coisa que eu ainda não consegui decifrar o que. Se você souber, ou se você descobrir, ou se você tiver entendido o que eu quis dizer, deixa aí nos comentários o que você acha que faltou. No dia dessa gravação, teve o sequestro de um ônibus na ponte Rio-Niterói. Eu tava indo pro cardiologista fazer uns exames e tava passando lá na televisão o desfecho já do sequestro, que chegou o governador do estado do Rio de Janeiro comemorando o desfecho da operação. Eu penso que é muito difícil quando a gente tem um histórico do ônibus 174, 347, olha a porra do número do ônibus. Ônibus, deixa eu procurar aqui no Google. O ônibus 174. Eu penso que é meio difícil ter um desfecho diferente nesse caso da ponte Rio-Niterói, quando temos um histórico, como por exemplo no ônibus 174, da morte de uma refém. Assim como também depois teve o caso da Eloá, e tudo isso hoje está no Trending Topics do Twitter. Eu lembro como se fosse hoje essa questão do sequestro da Eloá, foi uma coisa que marcou muito na época, porque foram vários dias de sequestro, se eu não estou enganado, e o desfecho foi a morte da menina de 15 anos. E eu vejo que tem muita gente que critica a ação da polícia por pela morte do sequestrador, mas embora a gente saiba que a desigualdade no país é uma desigualdade muito latente, embora a gente saiba também que ninguém saiba cometer um crime se não for numa situação de desespero ou de psicopatia, pelo menos é o que eu penso. A gente sabe que isso também é um reflexo da sociedade desigual que a gente vive, mas também temos que pensar na vida de todas aquelas pessoas que estavam ali. No caso do sequestro, o sequestrador estava com arma de brinquedo, ao que tudo indica, o suposto sequestrador, suposto por termos jurídicos, e ele jogou gasolina em todo o ônibus, ameaçando até a fogo no ônibus. Vejo que tem muita gente que pensa e critica a ação da polícia, não só por amparo legal, que a polícia ela pode agir utilizando a força nesses casos, mas também temos que pensar na vida daquelas 30 famílias que ali estavam. É muito vergonhoso ver o governador chegando ao local da ocorrência e comemorando a morte de alguém. Mas é compreensível, mas é também um desfecho feliz diante do histórico que nós temos enquanto nação, como o ônibus 174 e o caso da Eloá que eu mencionei anteriormente, de que a vida de nenhum inocente tenha sido perdida nesse dia. Eu não me sinto confortável em comemorar a morte do sequestrador, mas eu fico aliviado porque às vezes alguém que estava ali saiu brigado com o namorado, com a esposa, com o filho, com o pai, e pôde voltar para casa e dar um abraço nessa pessoa. Às vezes é impossível saber, eu nunca passei por esse tipo de situação, então é impossível saber o que passa na mente de uma pessoa que está sofrendo esse tipo de situação. Mas eu vejo que graças a Deus deu tudo certo para as pessoas que puderam sobreviver, e que a oportunidade em que a polícia encontrou de neutralizar, como se utiliza nos termos das operações militares, o suspeito, tenha salvado a vida de todas as outras pessoas. Espero também que Deus conforte a família da pessoa,
e que o mundo e o nosso país possa ser também um dia um lugar um pouco mais igual. Esse podcast foi num formato diferente, foi até mais um desabafo do que um podcast. Se você tiver gostado, não deixe de nos apoiar e fiquem com Deus, deixe seu like no YouTube, siga aí no Spotify e um grande abraço, meu consagrado, nós estamos juntos, fique com Deus. Falou!